Boa noite! Estamos começando o programa Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TP Fest. O programa Bate-Papo Legal tem apoio do Viva Mais Saudável. E a entrevista de hoje, pelo Bate-Papo Legal, é com a advogada a doutora Fabrícia Almeida, do Mato Grosso, que vai estar conversando com a gente sobre o tema porque as clínicas e médicos estão perdendo dinheiro por falta de gestão estratégica e segurança jurídica. Uma boa noite para quem quiser enviar a sua pergunta. Aqui na entrevista, pode enviar a sua pergunta, que será feita no decorrer da entrevista para a advogada doutora Fabrícia. Uma boa noite. A entrevista tem transmissão pelo canal TP Fest. Vamos enviar o convite. Estamos ao vivo pelas redes da TP Fest. Uma boa noite, doutora. Seja bem-vinda no programa Bate-Papo Legal. Boa noite, tudo bem? Tudo É uma bem? alegria estar aqui hoje e muito obrigada pelo convite. Doutora, o tema de hoje é porque as clínicas e médicos estão perdendo dinheiro por falta da gestão estratégica e de segurança jurídica. Eu gostaria que a doutora se apresentasse primeiro para as pessoas lhe conhecer. Eu sou Fabrícia Almeida, sou advogada especializada em direito médico e gestão em saúde. Eu atuo no estado do Mato Grosso, né, atendimento presencial, mas eu também consigo atender profissionais de vários estados por meio tanto do atendimento online, tanto por meio de parcerias, né? Hoje eu tenho parcerias tenho parceiras, né? Advogadas parceiras em vários estados e a gente consegue estar atendendo, né, mais profissionais, conciliando o atendimento remoto com o atendimento presencial. Doutora, então eu já começo a perguntar, quando a gente fala que os médicos estão perdendo dinheiro, o que isso significa na prática? Na prática, isso significa que alguns erros estão passando despercebidos e esses erros estão trazendo vários prejuízos financeiros, né? Aqui a gente começa abordando desde a ausência de um planejamento tributário para verificar, né, a questão de benefícios, redução de impostos. A gente verifica falhas contratuais que geram prejuízos, questões financeiras. Então, esses detalhes que vão passando despercebidos trazem muitos prejuízos financeiros. E, doutora, qual o principal erro de gestão estratégica ou financeiro que a doutora chega a observar nas clínicas que leva diretamente à perca da receita? Hoje, quando a gente fala nessa perda de receita, o principal ponto que eu posso apontar seria a ausência de um bom planejamento tributário, porque através do planejamento a gente consegue verificar aonde essas torneiras estão abertas, aonde esse valor está escorrendo ali e trazer vários benefícios para essa clínica, para esses profissionais. Hoje eu apontaria esse como um dos principais. Como um dos principais. Então, como a falta desse planejamento tributário impacta na imagem tanto do lucro do profissional de saúde nas clínicas ou consultórios particulares? Como nós comentamos, eles deixam, né, de ter receita. Se a gente consegue planejar isso aí, a gente consegue trazer uma economia tributária para eles. Hoje, com os benefícios do ISS fixo, da equiparação hospitalar, eles têm uma economia tributária bem significativa e, consequentemente, o aumento da receita. Doutora, quais são as medidas de segurança jurídicas que devem ser adotadas para minimizar aí a incidência das glosas e garantir aí o recebimento também dos valores devidos pelos convênios? Hoje em dia, a questão das glosas é uma dor muito grande dos profissionais que atendem os planos de saúde.
O que eu vejo essencial a ser feito, num primeiro momento, é revisar esses contratos que eles têm, né, com esses planos de saúde e também ter esse controle rigoroso ali dos prazos, tanto de envio, quanto de contestação, quanto de recursos ali. Porque muitas glosas podem ser evitadas. Se a clínica tiver um suporte que consiga monitorar, gerenciar tudo isso aí e recorrer dessas glosas, a redução delas e o impacto financeiro é bem significativo. E quais os documentos médicos que mais merecem atenção aí para a proteção jurídica? Quando a gente está falando da defesa desses profissionais, desses médicos, nós temos que pontuar alguns documentos que são essenciais. Vamos dizer que são o escudo ali. Primeiramente, a gente tem que falar do prontuário, né? Ele precisa ser muito bem preenchido, tem que ser claro, legível, o mais completo possível. Todos os dados do paciente, todos os atendimentos, eles devem registrar, eles devem constar no prontuário. Aliado a isso, eu destacaria mais outros dois documentos, que seria o TCLE, que é o Termo de Consentimento Livre Esclarecido, porque a gente precisa de um bom termo de consentimento livre esclarecido que, de fato, corresponda à realidade daquele procedimento que está sendo realizado. Nós não podemos pegar um TCLE genérico, peguei do coleguinha, baixei da internet e vou usar. Por quê? Ter um TCLE genérico é o mesmo de não ter. Os tribunais já decidiram que não tem validade jurídica, porque precisa que esse documento, de fato, seja a realidade ali e que o paciente tenha, sim, esse conhecimento de todas as informações ali entre os benefícios daquele procedimento, os riscos, se tiver algum procedimento alternativo, tudo isso deve ser informado ao paciente para que ele tome uma decisão consciente. Então, esse TCLE deve ser personalizado, deve ser individualizado com o maior detalhe possível. E, por fim, eu diria que os contratos. Hoje em dia, a gente acredita que o contrato é uma mera formalidade, mas, assim, a gente precisa de um bom contrato também nesse mesmo segmento, que, de fato, ali contenha um resumo da negociação. Estou negociando com você um procedimento cirúrgico, não sei, uma cirurgia plástica, qual será a área, qual será a forma de pagamento, porque se nós tivermos bons contratos entre médico e paciente, entre médico e convênio, entre todas as relações jurídicas, se futuramente nós tivermos algum contratempo, seja no recebimento, em algum descumprimento, em alguma responsabilização futura, nós temos um documento legal, juridicamente, para que a gente possa executá-lo. Se for um contrato genérico, depois nem para a gente executar judicialmente isso aí, a gente não consegue, né? Então, eu destacaria Doutor, esses 3 documentos ali. e no caso de, hoje nós temos muito a telemedicina, o atendimento online. Nesses casos, os contratos também têm que haver, qual o cuidado que precisa ter nesse sentido? Hoje em dia, a telemedicina, ela exige os mesmos cuidados, né? Por mais que a gente está fazendo esse atendimento à distância, mas o médico precisa tomar todas as cautelas e prudências necessárias, como se de fato fosse um atendimento presencial. E no atendimento remoto, na telemedicina, eu destacaria ainda mais para resguardar os cuidados ali por causa da LGPD, a Lei de Proteção de Dados, porque ele precisa ter uma cautela, saber, né, como que ele vai conduzir o registro dessas informações ali para evitar problemas. Mas na telemedicina ele precisa ter todos os documentos e ter todas as cautelas como ele teria num atendimento presencial. E em termos de segurança jurídica, com a ausência dos contratos, né, que devem ser bem elaborados com os fornecedores, os pacientes, o que pode ser transformado em prejuízo quando ele não é bem elaborado, doutora? Quando ele não é bem elaborado, os prejuízos são vários. Aqui a gente pode imaginar uma infinidade, né? Por quê?
Como a gente já havia comentado ali, é a mesma questão dos contratos entre médico e paciente, entre prestadores de serviços. Muitos médicos também têm cowork e sublocam salas. Então, toda a documentação, para você ter essa segurança jurídica, tem que ser documentos de fato bem instruídos, de preferência, todos os documentos ali, sempre com suporte jurídico, que vai estar indo na clínica, verificando a realidade e traçando documentos que de fato tragam essa segurança jurídica para evitar todos esses danos. Porque esses contratos genéricos, a gente pode começar falando desde uma reparação de dano, finanças, quanto a um prejuízo na carreira, né? Porque isso aí depois, consequentemente, pode gerar processos tanto judiciais quanto éticos, a depender da situação. E, doutora, você costuma falar muito sobre treinamentos de secretarias e também de equipes administrativas. Por que isso é tão importante na segurança do faturamento da clínica? Quando a gente fala de secretária, treinamento de secretária, da equipe administrativa, eu chamo a atenção no seguinte ponto. Quando a gente chega numa clínica, quem que é a primeira pessoa que nos atende? Secretária. E geralmente quando a gente vai embora, quem é a última pessoa que nos atende? A secretária. Então, a secretária, ela é a primeira e a última pessoa da clínica que vai te atender. Então, se essa secretária está bem treinada, ela vai conseguir desenvolver todo esse atendimento, não vai ter perigo de violar sigilo de dados, de entregar documentos de forma equivocada, violando algum sigilo. Ela também vai atender com mais empatia e, consequentemente, vai ter esse encantamento do cliente e a maior fidelização. Aliado a isso, muitas secretárias, elas fazem esse primeiro contato, atendem o cliente ali no primeiro contato e é ali que gera a venda, agenda uma consulta e muitos médicos, muitas clínicas hoje trabalham com planos de acompanhamento. Então, assim, treinar essa secretária é primordial para a qualidade do atendimento, consequentemente, para fidelizar esse cliente e, como consequência, aumentar o faturamento da clínica. E com a falta de preparo dessa equipe, o que pode gerar de riscos jurídicos ou até mesmo éticos, doutora? O maior risco que eu vejo hoje é justamente a questão da violação do sigilo. Né? Porque a falta de preparo, às vezes, como essa recepcionista, essa secretária, ele vai conduzir esse atendimento, o jeito que ela pode chamar esse paciente, às vezes ela deixa até mesmo a tela do computador, às vezes com um dado sensível exposto, vai chegar outro paciente, vai ter acesso. Então, assim, eu diria que um dos principais riscos ali vem da questão da violação do sigilo, mas também a gente não pode deixar de falar do financeiro, né? Porque esse financeiro também, se não tiver esse treinamento, ele não sabe contestar glosas, ele não sabe gerenciar esse atendimento e, consequentemente, ele vai deixando brecha, deixa de fazer conferência, deixa de cumprir prazo e isso tudo vai gerando prejuízo financeiro. Que quando você vê, aparentemente, se você não acompanhar o dia a dia, que o gestor da clínica, o médico, ele não tem muito tempo, né? Então, assim, a gente precisa estar presente, o jurídico presente na clínica como um braço do médico mesmo, para a gente ir analisando, diagnosticando todas essas falhas e ir fechando e adequando, né, a equipe. E por onde uma clínica deve começar se ela quiser ter uma estrutura e uma gestão mais estratégica e segura? Eu digo que o primeiro passo é um diagnóstico jurídico, né? A gente precisa estar perto desse gestor, a gente precisa estar perto desta clínica para que possamos fazer uma avaliação completa, essa avaliação 360 graus da clínica, conhecer como ela trabalha, quais são os setores, como que é a escala, né, de faturamento, de atendimento, de vendas, para que daí a gente consiga verificar aonde pode estar essas falhas e vulnerabilidades. Aí, identificado por meio desse diagnóstico jurídico essas falhas e vulnerabilidades, a gente começa a traçar os planos
de assessoria preventiva para ir organizando todos esses setores. E, doutora, qual mensagem que você deixaria para os gestores médicos sobre a importância de investir em gestão e segurança jurídica? Hoje, eu digo que tem que investir em prevenção. A clínica que está organizada juridicamente, ela não só evita processos, mas como ela cresce com segurança, maior credibilidade e, consequentemente, se torna mais lucrativa. A prevenção hoje é o melhor investimento que a clínica pode fazer. E a assessoria preventiva é o caminho para isso. Tanto é que hoje o meu propósito com a assessoria médica preventiva, a MP Clínica, é justamente mostrar para os profissionais de saúde que o jurídico ele pode ser um braço na gestão. E quando o advogado e o médico trabalham juntos, o resultado da clínica é mais forte, ético e muito mais rentável. A gente vai, então, para o quadro Perguntas e Respostas dos Internautas. Eu tenho a pergunta aqui ao vivo pelo chat do bate-papo, enviada do Jorge Rodrigues, de Belo Horizonte. Ele manda: boa noite. Nestes casos, existe alguma dificuldade para os médicos controlar os seus recebimentos para este contrato? Obrigada. Existe uma... Ele fala, será que ele se refere com relação a controlar os recebimentos via contratos plano de saúde? Acredito que deve ser, né? Porque existe tanto plano de saúde como não, né, doutor? Então, doutor, hoje eu acredito, eu sei que é uma dificuldade, né? Porque, assim, o médico, ele estuda anos, trabalha, presta o melhor atendimento e ele se depara como gestor. Ele tem que gerir toda essa clínica. E hoje em dia a gente sabe que a contratação de profissionais que conseguem desenvolver essas habilidades está cada dia mais difícil. Mas com relação a esse controle aí, se for com relação ao recebimento dos planos de saúde, evitar essas glosas, a gente consegue atuar em conjunto com o doutor, auxiliando nesta clínica, para organizar essa parte que faz o teu financeiro, para que a gente consiga ficar cuidando desses prazos, contestar, fazer recursos dessas glosas e reverter a maioria delas. E a gente tem a segunda pergunta enviada também pelo chat do Bate-Papo Legal, que é do Grupo Jurídico da Luana de São Paulo. Ela manda: as clínicas particulares que possuem seu consultório próprio, pode ter erros se fizer tudo sozinho, sem um profissional da área? Pode ter algum prejuízo? Pode, doutora. Hoje em dia, trabalhar sozinho, sem ter uma assessoria jurídica, eu digo assim, se você está começando agora, ainda não consegue investir muito na parte jurídica, mas o ideal seria, pelo menos, que você tivesse o olhar de um advogado especializado em direito médico e gestão, para que olhasse para a tua clínica, olhasse para o teu negócio e analisasse, pelo menos de início, os teus contratos, seja com teus prestadores de serviços, os teus contratos com os planos de saúde que você atende e os teus contratos até mesmo com os teus pacientes e os teus termos de consentimento. Para iniciar, se você está sozinha, ainda não consegue ter, né, todo esse aparato, uma gestão jurídica ali com uma assessoria mensal, mas que você faça pelo menos essa análise judicial para que a gente já comece a verificar essas falhas e tenha pelo menos um acervo documental forte. E eu vou para a pergunta enviada pela rede social do Dr. Paulo, de São Paulo. O Dr. Paulo pergunta: qual seria a melhor solução prática e mais rápida para estacar as perdas dos convênios? Treinar a sua equipe que está cuidando do seu faturamento. Por quê? Essas glosas aí, quando ele fala, né, das perdas ali dos planos de saúde, provavelmente ele está tendo muitas glosas, né, muitas negativas ali. E essas negativas, às vezes, são documentos, são códigos ali que são preenchidos errados nas guias. E o plano de saúde, ele devolve.
Então, às vezes, um procedimento, ele lançou ali 3 códigos, 2 deles são negados. E o pessoal do faturamento não tem essa experiência, não tem essa expertise para analisar e recorrer disso dentro do prazo. Então, o que eu sugiro para você? Realizar esse diagnóstico jurídico primeiro para a gente verificar o que é o teu problema, as tuas vulnerabilidades ali, tanto nos teus contratos com o plano de saúde quanto da sua equipe, para daí a gente treinar todos para que eles comecem a observar os contratos, observar os prazos, a terem as estratégias certas para recorrer e reverter essas glosas. E a gente também tem a pergunta do doutor Cláudio, do Rio de Janeiro. Ele manda: boa noite, doutora. Eu gostaria de saber até que ponto as clínicas podem investir no planejamento jurídico para não ter desperdício de dinheiro a longo prazo. Excelente pergunta. Primeiro investimento que eu recomendaria para você seria fazer um planejamento tributário. Porque possa ser, doutor, que hoje você já tenha direito a benefícios tributários que você nem sabe. Hoje, com a equiparação hospitalar, muitos médicos, muitas pessoas, clínicas têm esse benefício e está pagando mais impostos, sendo que poderia economizar. Então, para começar hoje, o que eu faria? Eu faria um bom planejamento tributário, né? Para daí a gente traçar toda essa rota aí para sua clínica. E aliado a isso, volto à questão inicial. Analisar a questão de documentos. A gente precisa estruturar toda a tua documentação, todos os seus protocolos internos, para que a segurança jurídica de fato aconteça e você não seja surpreendido com representações, processos éticos, processos judiciais e não tenha elementos básicos, né? Um subsídio básico para a gente fazer defesa. Eu tenho a pergunta aqui da doutora Márcia, de Minas Gerais, está chegando agora. Ela manda: boa noite, doutora. Eu tenho uma clínica e estou recebendo um processo por não ter feito um exame, que o convênio negou. Existe a possibilidade de recorrer e ganhar ainda nesse sentido? Pelo que eu entendi, doutora, você solicitou o exame, o plano de saúde negou e provavelmente, em razão dessa ausência da realização do exame, trouxe algum prejuízo para a paciente e agora ela está atribuindo esse prejuízo para você. Então, você está sendo processada provavelmente por esse motivo. Tem sim. A gente consegue estruturar uma boa tese de defesa, analisar toda essa documentação, puxar todo esse liame ali, provar todos os detalhes, analisar todos os dados do prontuário. E uma dica extra, sempre que acontecer situações assim, o prontuário, tudo que aconteceu deve estar no prontuário. O prontuário ali, na sua ausência, na ausência do médico, o prontuário fala por ele. Então, quando a gente chega num processo judicial, a gente vai produzir prova documental, prova testemunhal. Então, na prova documental, o prontuário bem preenchido e com essa riqueza de detalhes é a nossa principal arma de defesa. Mas tem sim, doutora, como recorrer, fazer uma boa tese de defesa. Verifique com um profissional com urgência, porque provavelmente deve ter prazos a ser cumprido e, infelizmente, o direito não socorre quem dorme. Então, tem que analisar com urgência essa questão. E isso acontece bastante, né, doutora? Isso acaba acontecendo, é corriqueiro, né, dos convênios acabarem negando e o paciente acabar entrando contra o profissional de saúde, né? E hoje, o número de judicialização na área da saúde contra os médicos está altíssimo. Altíssimo, altíssimo. Então, assim, eu vejo que cada dia os profissionais médicos estão cada dia mais sob pressão, porque além deles ter o trabalho, eles trabalham com toda a dedicação, com toda a afinco, com todo o cuidado, mas eles têm que estar se protegendo, eles têm que estar blindados, eles estão trabalhando sob pressão. O índice de judicialização hoje está altíssimo. E muitas causas, estilo, né, assim, nem vamos pontuar, mas assim, se aventurando. Ah, não, vamos lá, se der, deu, entende? Situações parecidas com o que a doutora relata ali, e tudo vai para o médico.
Então, o médico ele precisa ter essa assessoria jurídica muito forte para a gente já fazer uma base muito sólida, porque quando vem esse tipo de situação, ó, já está preparado, já tem acervo probatório forte, base sólida. Então, por isso que é muito importante ter a assessoria jurídica preventiva, ter, né, esse olhar de um advogado especialista em direito médico, em gestão, para que a gente consiga junto olhar para a clínica, olhar para o negócio e traçar sempre as melhores estratégias, pensando justamente lá na frente, né? Nessa defesa constante. E as clínicas de estéticas também existe muitos, acontecem muitos erros também por falta da assessoria jurídica, né, doutora? Acontece. Quando a gente fala de estética, é bom a gente pontuar lá do início. Muitas delas não têm a regularização sanitária, a parte da regularização sanitária. Então, elas abrem, começam. Aí, sabe aquela coisa? Eu começo no meio, eu melhoro. Só que, assim, quando a gente está falando de saúde, de estética, nós precisamos ter essa questão sanitária bem regularizada. E uma dica que eu daria hoje para quem está começando, faça a parte da regularização sanitária, porque é muito importante, porque eles não, como diz o outro, eles não alisam, né? Então, quando a vigilância chega, eles são bem rígidos. Então, assim, é melhor já trabalhar, pontuar, fazer todas as regularizações necessárias para você trabalhar com segurança, né? E o custo da E prevenção, montar eu uma falo novamente. estratégia, né? Às vezes sai muito mais barato você já regularizar agora do que esperar a vigilância bater na sua porta, te multar, para depois você fazer. Então, a prevenção sempre é o melhor investimento. Com certeza. E a gente tem aqui a última pergunta do doutor Jurandir, que é de São Paulo. Ele manda boa noite, doutora. Quais são os principais erros e o que poderia ser seguro para uma clínica investir dentro de 2 a 3 anos e ter um bom recurso financeiro? Seria seguro investir? Eu fiquei meio assim na interpretação da pergunta. Se o doutor pensa em escalar, né? Escalar, faturar mais, crescer. Hoje em dia, a questão do plano de acompanhamento está conseguindo escalar muitas clínicas, porque não acontece só a venda de uma consulta, né? Sempre tem um acompanhamento e tal, e consequentemente vai gerando receitas. Eu investiria, talvez, nesses protocolos ali, nesses planos de acompanhamento, que seriam investimentos que, com certeza, a curto prazo, ali, igual ele se refere a 3 anos, acredito que aumentaria bastante o faturamento, aliado a esse diagnóstico jurídico, para a gente ver se não tem nenhuma falha e uma vulnerabilidade. Porque não adianta processar, trabalhar, investir mais, captar mais. É o que eu falo. Às vezes não é nem falta de paciente, é a falta de gestão. Porque tem um fluxo de paciente, só que o dinheiro está saindo, está se perdendo, que ele nem está vendo. São prejuízos que, se ele olhar, pegar o extrato bancário dele, ele não vai conseguir identificar no extrato. Ele tem que analisar o que está acontecendo ali no dia a dia da clínica e sempre com essa visão de gestor, de empresário mesmo, essa visão 360, olhando para todas as peculiaridades ali da clínica dele. Se eu não esclareci, doutor, depois me chama no Instagram, detalha mais o seu questionamento que eu te respondo pelo direct. E, doutora, eu vou perguntar para você qual a importância de sempre os médicos estar buscando assessoria jurídica especializada na área para evitar os prejuízos e ter aí o seu negócio caminhando, vamos dizer assim, crescendo a cada dia. Qual a dica e a orientação que a doutora daria de uma visão geral? Assim como a medicina, eles estão em constante estudo, constante aprendizado, são constantes as atualizações. E essa mesma visão que a gente tem da medicina, nós temos que trazer ela também para o jurídico. Porque, né, o direito está em constante transformação, ainda mais quando a gente fala da área médica.
Sempre vai sair uma resolução, um julgado, alguma coisa pertinente que a gente precisa estar atualizado. Então, se esse médico está caminhando junto com esse advogado vai estar em constante atualização, deixando que ele também esteja. Então, se mudou alguma norma, se mudou algum regimento, o advogado, por meio da assessoria preventiva, que está presente dentro da clínica, acompanhando a rotina, o fluxo, vai falar, ó, doutor, agora a gente precisa fazer essa atualização, a gente precisa adaptar isso aqui, porque essa recomendação mudou. Agora, a ANS, ela fala desse jeito. Tem uma DUT, que é uma diretriz de utilização, que fala isso e deu essa alterada. Então, com o jurídico ali presente, a clínica sempre vai estar cumprindo todas as regras e vai estar bem atualizada, diminuindo riscos de processos e sindicâncias. Doutora, a gente está quase chegando ao final da entrevista. Eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos, como que eles podem estar entrando em contato, vendo o seu trabalho, acompanhando, seria o Instagram, como que seria? Vocês podem estar me chamando no direct do Instagram, se quiserem conversar, ou no link da minha bio tem o WhatsApp. Vocês podem estar clicando ali, já vão ser direcionados para o WhatsApp do escritório. A minha assistente, ela faz esse primeiro atendimento, mas na sequência já fala comigo. E assim, a gente pode agendar esse diagnóstico jurídico, a gente consegue analisar o todo ali para que a gente verifique se está tudo certinho, se tem alguma falha, alguma vulnerabilidade, se a gente precisa fazer alguma adequação, seja na parte tributária, seja na parte de gestão financeira, seja no treinamento das secretárias da clínica, seja na parte de documentos, ou até na questão de vínculos trabalhistas, né? Vai depender como essa equipe dele ali trabalha. Mas hoje, dentro do meu escritório, eu consigo fazer toda essa análise, né? Eu tenho vários setores ali que a gente consegue entregar essa análise 360 graus para fazer esse diagnóstico. Então, querendo saber mais, tendo alguma dúvida, ficando algum questionamento, pode me chamar no direct ou pode mandar um WhatsApp que eu estarei à disposição para estar sanando e esclarecendo dúvidas que restaram. E o Instagram é o @? adv.fabriciaalmeida. Então, para vocês que estão acompanhando, eu vou acompanhar mais tarde, pode estar seguindo a doutora, que é @adv.fabriciaalmeida. E, doutora, faltou algo que a doutora gostaria de estar falando sobre o tema da entrevista, para a gente estar finalizando? Acredito que nós conseguimos abordar bastante questões, né, relacionadas a essa prática preventiva, a essa prática médica. E, para finalizar, eu só ressalto novamente a importância, né, da assessoria preventiva, que não negligencie essa parte, né? Porque, às vezes, muitas empresas, muitas clínicas podem até ter seguro de responsabilidade, mas, assim, uma coisa complementa a outra, uma coisa não substitui. Então, ressaltando mais uma vez a importância da assessoria preventiva. E, doutora, para finalizar, eu vou para o quadro Falando a Verdade, que é uma pergunta específica para a doutora, e a pergunta é: o que o direito representa para você? O direito, para mim, é uma paixão e uma missão. Porque quando você faz esse trabalho que você gosta, isso aqui é inspiração. Então, o direito, para mim, além de uma paixão, que é algo que eu sou apaixonada pelo meu trabalho, também é uma missão. Hoje eu tenho a missão justamente de chegar em mais profissionais e, com o meu trabalho, com um olhar jurídico preventivo, conseguir ajudar o maior número de profissionais da saúde. E eu gostaria de agradecer a sua presença aqui no Bate-Papo Legal, com transmissão pelo canal TPFest. Obrigada pela sua disponibilidade de estar aqui com a gente, respondendo as perguntas e tirando as dúvidas do setor da área médica. Muito obrigada pela presença, doutora.
Eu que agradeço, foi muito bom esse contato, agradeço pelo convite. Essa troca é sempre muito riquíssima e é sempre um prazer. E eu vou por aqui agradecendo a presença de todos que participaram, tanto da maneira online quanto ao vivo também. Então, agradecendo a todos vocês. Para você que quer o contato também da doutora Fabrícia, é só entrar em contato com os espaços jurídicos que eles passam, a equipe passa o contato da doutora Fabrícia, ok? Muito obrigada, obrigada, doutora. O programa vai ficando por aqui. Até o nosso próximo programa. Uma boa noite, doutora. Boa noite.